Olá, queridos ouvintes! Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 78, com o tema Verdades e Fantasias. Eu sou Dora Baima e farei o estudo com vocês. E o capítulo começa assim: Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Jesus, João, capítulo 8, versículo 45. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se quase em toda parte a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desses jaez. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores. Mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Bom, queridos ouvintes, então vamos às considerações desse capítulo Verdades e Fantasias, onde ele vem discorrer sobre o que são essas verdades e o que nos traz essas fantasias. Logo no começo ele fala dessas pessoas que vêm com palavras bonitas, rebuscadas, que trazendo soluções miraculosas, rápidas, fáceis para os nossos problemas, e que a gente teme essa verdade e que é muito mais fácil a gente viver uma ilusão. A verdade, ela nos afasta dos paraísos ilusórios, porque é muito mais fácil viver uma fantasia, é muito mais tranquilo viver da aparência e nos afastar da lei divina. Sabe? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, ele vem trazendo os falsos profetas, que são essas pessoas que tentam nos seduzir, mas que são pessoas que vivem de aparência, que não têm obras, sabe? Que não têm um significado puro para si, e eles vivem de benefícios, de levar fantasias para as pessoas, porque é muito mais fácil você crer que está tudo bem, que aquele problema vai ser resolvido de maneira fácil e que você não tem que passar por nenhuma aflição, quando isso não existe. E a gente se lembra, inclusive, que muitas vezes a gente procura ler a nossa sorte para trazer a solução rápida dos nossos problemas. Mas a gente tem que se lembrar que existem muitos charlatões por aí que estão em busca apenas do material, do dinheiro. Então ele vai dizer que as soluções ali daqueles teus problemas são
fáceis, rápidos, quando não são. E que muitas vezes também, quando a gente vai atrás das adivinhações, vem espíritos zombeteiros, brincalhões, e que a gente pode identificá-los através da linguagem deles, quando é muito inferior ou quando é muito rebuscada, floreada. Então a gente tem que discernir ali do certo e do errado. Então, a verdade é essa luz divina, a luz de Jesus, é a gente seguir os seus ensinamentos, não só aprender, mas praticá-los, viver no amor, viver na caridade, viver no bem e não viver de ilusão, porque nós precisamos passar por determinados problemas para podermos nos tornarmos melhor, evoluirmos, progredirmos. E a gente se lembra também no capítulo 19 da parábola da figueira, que é um símbolo da aparência do bem, que são essas pessoas que aparentam viver no bem, mas que não vivem. Então a gente tem que ter cuidado com esses oradores que tem muitas palavras bonitas, palavras que só agradam aos ouvidos, mas que elas não nos dizem nada. E a gente se lembra, inclusive, dessas seitas de hoje em dia, que muitas vezes se apresentam com um falso Cristo, em nome de um falso Cristo, trazendo essas palavras e prometendo uma vida muito melhor, e que na verdade eles não trazem isso, são supostas teorias e que prejudicam muito a gente, prejudicam a nós próprios, quando muitas pessoas tiram até a vida em nome dessas seitas e provocam também acidentes, prejudicando o próximo. Então que a gente tem que ter muito cuidado com essas pessoas que se dizem do bem, se aparentam ser do bem com muitas palavras bonitas, mas que não dizem a verdade. Essa verdade a gente tem que procurar dentro da gente, o que nós somos, o que fazemos de bom, e onde estamos acertando e o que estamos errando. Continuar nos acertos e procurar consertar esses erros que nós fazemos. E aqui eu me lembro de um capítulo que eu li no livro Jesus no Lar, capítulo 25, que é a visita da verdade, onde Jesus, conversando com Pedro, ele diz que só a verdade fará o homem livre e que essa verdade é a luz divina. E para explicar melhor, ele conta a história de um homem que está preso numa caverna na escuridão. E que esse homem fica muito aflito, ele quer sair dali, ele reza, mas ao mesmo tempo ele é confuso, ele é triste, ele se faz de vítima, ele não sabe o que ele quer. E aí Deus manda para ele em etapas a fé, a esperança e a caridade. Mas mesmo assim, com tudo isso que Deus manda para ele, ele não consegue sair daquela escuridão, daquele marasmo de problema, sabe? E Deus então resolve mandar para ele a verdade. E quando ele enxerga essa verdade nele, ele se assusta, ele não quer ver, ele prefere viver de ilusão, porque é muito mais fácil. É muito mais tranquilo. Quando ele vê como ele é, ele se assusta, ele foge. Nós somos assim. Nós fugimos das nossas verdades. Nós fugimos dos nossos erros. A gente prefere tapar os nossos olhos. Mas a verdade é Jesus. Nós precisamos fazer a nossa reforma íntima, nos transformar, nos olhar por dentro e ver o que é que temos de erros, onde estamos sendo egoístas, onde estamos sendo orgulhosos, e fazer o bem, ser do bem. E aí a gente se lembra da fé. Nós precisamos ter fé, a fé raciocinada, porque quando a gente tem essa fé cega, que ela não é explicada, que ela só aceita, as coisas vão embora muito mais fáceis. É isso que significam essas pessoas que vêm com muitas promessas. É essa fé cega.
quando a gente tem que crer em Jesus, nos seus ensinamentos, e a gente se lembra das pessoas, de muitas pessoas, como ele diz no texto, muitas pessoas vieram dizer a verdade, e o que a gente fez? Jogou fora, não enxergou essa verdade, porque a verdade ela é dura, ela dói no coração da gente. Então, foi assim com o próprio Jesus. O que nós fizemos com Jesus? Ele foi crucificado. Joana d'Arc, ela foi queimada. Então, vários exemplos vêm aí na história que nos confirma que a gente não quer ver essa verdade. Que a verdade ela é dura, ela massacra, ela é negra. E muitas vezes, quando a gente vê essas pessoas que trazem esses discursos cheios de técnicas, cheios de brilhos, eles só querem nos ludibriar. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas pessoas para que a gente não caia em tentação, não caia em buracos que para a gente sair sejam muito difíceis. Procurar soluções fáceis para os nossos problemas sem o menor esforço não vai fazer com que a gente progrida, não vai fazer com que a gente evolua. Então a gente tem que fugir disso. Muitas vezes a gente pensa assim: eu vou dar uma contribuição na igreja, ali ele vai me perdoar e eu vou seguir em frente. São aqueles perdões repentinos, rápidos, onde você não faz realmente uma consideração de tudo que está ao teu redor, não faz um exame profundo daquilo que está acontecendo contigo e com o que você está fazendo próximo. Então, a receita da verdade é que nós precisamos fazer a nossa reforma íntima, ter uma vida honesta, perdoar, se perdoar e perdoar o próximo, trabalhar duro na seara do Cristo para que a gente possa levar ao próximo o seu ensinamento e agir, levar o amor, levar a caridade, levar o perdão. Sabe, o homem, ele é dono do seu próprio destino. Então é com suas ações, com as suas atitudes é que ele vai construir a sua felicidade. No livro Vinha de Luz, no capítulo 175, quando ele fala da verdade, Emmanuel diz assim: diante de cada discípulo no reino individual, Jesus é a verdade suprema e verdadeira. É isso. Ele diz que é difícil você levar essa verdade por uma humanidade como um todo, assim de repente. Mas quando você faz essa verdade para individualmente, a pessoa faz a sua reforma íntima, ela vai se transformando aos poucos. E aí me lembro aqui também da passagem do livro Paulo e Estevão, quando Paulo vê Jesus, quando Jesus se apresenta Paulo e ele começa a sua transformação. Ela não foi imediata. Ali ele começou a sua transformação, a ensinar, a ver realmente o que ele precisava fazer para ensinar a palavra de Jesus, o evangelho e fazer ações no bem e na caridade. Então é isso, são nossas atitudes diárias que vai nos transformar. A gente não pode estar somente atrás dessas pessoas que nos trazem palavras bonitas, mas que são só de aparências. Então é mais razoável a gente pensar que nós precisamos nos iluminar através da palavra do Cristo, levar essa palavra para o próximo, fazer o bem, ser do bem. Então, gente, nós precisamos fazer um esforço para a nossa regeneração e nós só fazemos isso com a nossa reforma íntima. Olhe tudo que nós estamos passando hoje, essa pandemia, tanta gente com aflição dentro dos hospitais, tanta gente desencarnando e tanta gente, tantos órfãos ficando aqui. Então é nessa hora que a gente precisa estar
com Jesus, sentir Jesus no coração, ajudar o nosso próximo, fazer uma caridade, dar amor, dar um conselho, dar um afago, colocar a cabeça no ombro amigo, sabe? Porque assim nós estamos fazendo bem e nós estamos nos transformando. Olhar diariamente quais são as nossas atitudes certas e erradas e pensar, agir para fazer a coisa certa. Então é isso, gente. A verdade é dolorosa, mas é ela que vai nos transformar. Então essa foi nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. Amanhã nós vamos estudar o capítulo 79 com o título A Cada Um. Paz para todos nós.